Olá, estamos aqui abordando as questões quanto às punições no direito do trabalho. Você pode conferir aqui em outro vídeo sobre as alíneas, as punições do artigo 482 da CLT, que eu expliquei uma a uma. Lá você pode conferir em maiores detalhes o que vem a ser a justa causa na CLT ou outras punições. Nesse vídeo, vou abordar com vocês a questão de o que são as medidas disciplinares do direito do trabalho. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista em Curitiba. Vou trazer esses tópicos para vocês que causam muita dúvida e, inclusive, são aplicados de forma incorreta no direito do trabalho pelas empresas. As punições no direito do trabalho, as principais e únicas que existem, são 4. É a advertência verbal, a advertência escrita, a suspensão, chamada também de gancho, que é popularmente conhecida como gancho, e a demissão por justa causa. Vamos aqui começar pela primeira, como se fosse uma pirâmide. Primeiro embaixo a base é a advertência verbal. O que é a advertência verbal? Como o próprio nome diz, ela é verbal, é boca a boca. Não existe restrição para que ela seja aplicada por telefone, pode ser aplicada por ligação telefônica, só não por escrito, tá? Não esqueça, é advertência verbal por um motivo. Sempre falada essa advertência. Ela jamais deve ser enviada por WhatsApp, jamais por e-mail, jamais num papel e deixado na mesa do empregado, ou fazer ele assinar que foi advertido verbalmente, que isso aí deixa de ser uma advertência verbal, vira uma advertência escrita. A intenção dela, como qualquer outra, obviamente, punição, é que o funcionário evite a reincidir nessa conduta ou que ele preste atenção no comportamento dele, corrija o comportamento. Esse é considerado o aviso amigável. Fulano, poxa, quando tocar o telefone, se atende, por favor, está sendo advertido verbalmente. Essa é uma advertência verbal. Mas o que a empresa pode fazer? Pode anotar, num controle interno, que o funcionário fulano já foi advertido verbalmente em tal dia por tal motivo, só para manter o controle. E isso aí não pode ser entregue ao funcionário por escrito. A segunda, e a mais popular também, que é mais utilizada, é a advertência escrita. Tem alguns requisitos da advertência escrita. Não existe um modelo específico, um formulário específico a ser seguido. Várias empresas têm o seu próprio modelo. Vários setores de recursos humanos têm o seu próprio modelo da advertência escrita. Mas tem 4 requisitos principais. O primeiro é falar a conduta que ele fez. Você não simplesmente coloca violado o artigo 482, a linha A, que é ato de improbidade. Tem que descrever o que ele fez, a data que ele fez, tem que descrever os fatos, narrar brevemente, não precisa ser uma redação enorme, é só um parágrafo explicando o que ele fez e por que ele está sendo advertido. Que me leva ao outro segundo requisito, que é citar qual a linha que está sendo violada, se é da letra A até a M, a empresa tem que encaixar certinho. E pode errar? Pode. Já vi, inclusive, muitas empresas confundirem o mau procedimento com desídia. Isso é um erro comum. E isso não vai dar prejuízo para a empresa, ok? Outro requisito é ter a assinatura do empregado, que ele foi cientificado naquela data. O empregado pode recusar assinar? Pode. Por isso que tem um campo que você vai ver em muitas advertências escritas, que é testemunhas, 2 testemunhas, ok? Eu recomendo sempre que sejam outros gerentes de outras áreas, jamais colegas de trabalho, justamente para não expor ele, que isso é uma coisa entre a empresa e o funcionário, não os outros funcionários. E a outra é a assinatura do superior ou de quem está aplicando a advertência ou da diretoria, enfim. A outra forma de punição, subindo mais um degrau na escada, é a suspensão. Essa punição é dada quando o funcionário repete várias vezes vários comportamentos diferentes, que são considerados menos graves, e ele continua a reincidir em novos comportamentos considerados irregulares ou incorretos pela empresa. A suspensão é com uma advertência escrita e deve conter lá o motivo, a linha e, por exemplo, ele vai ser suspenso por X dias. Uma exigência da lei é que o funcionário ele não pode ser suspenso por mais de 30 dias. Mas, poxa, posso dar 10 dias, 20? Você pode. Mas pode ser vir a considerado uma punição excessiva. Depende muito da conduta e muito de cada situação, de cada funcionário, de cada empresa. Então, jamais exceda a 30 dias de suspensão,
que acontece na suspensão? Obviamente, além do funcionário ficar em casa, ele vai ser descontado o DSR, que é o descanso semanal remunerado, vai ser descontado dessa semana na qual ele foi suspenso. E além do DSR descontado, obviamente, vai ser descontado o dia não trabalhado. A suspensão a contabilidade faz a conta certinho e vai descontar os dias que ele foi suspenso. Por fim, o último e mais importante, né, o mais temido pelo funcionário e também pela empresa, né, porque não é uma coisa fácil de fazer chegar e dar uma justa causa. Né? A justa causa é a punição mais grave existente no direito do trabalho. Pode ser aberto, por exemplo, um inquérito para apuração de falta grave, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui. Isso por si só dá um vídeo separado. Pode ser aberto um inquérito para apuração de falta grave, mas a justa causa nada mais é que o funcionário mandado embora, sem os direitos dele que são garantidos como se fosse uma demissão sem justa causa. E outro detalhe importante também, que é uma dúvida muito comum que vem tanto das empresas e do funcionário, o setor de RH também tem essa dúvida, se eu sou demitido por justa causa ou vou demitir o funcionário por justa causa, vai estar na carteira de trabalho que ele foi demitido por justa causa? A resposta é nunca, tá? Isso é uma coisa sigilosa entre o funcionário e a empresa. Não pode existir anotação na carteira de trabalho física, hoje em dia digital, né? Nunca vai haver informação de que a pessoa foi demitida por justa causa. Agora, alguns detalhes importantes que vocês têm que ter em mente quanto às punições. A punição ela deve sempre ser proporcional à falta cometida. Isso quer dizer o quê? Você não vai logo de cara dar uma suspensão para o funcionário que tem um bom histórico de comportamento, sempre bate o ponto certinho. Você não vai dar uma suspensão para ele de cara, porque isso é desproporcional. Ou também uma justa causa. Imagine uma justa causa para um funcionário que esqueceu uma vez de bater um ponto. Isso é desproporcional e vai ser revertido, obviamente, se o funcionário vier buscar os direitos dele. Por exemplo, uma regra muito comum que eu ouço, já li na internet, já ouvi de clientes, tanto de RH, de funcionários de empresa, quantas advertências eu tenho que levar para poder tomar uma suspensão? A resposta é nenhuma, tá? Depende se a conduta, que nem eu falei anteriormente, for grave o suficiente, você pode ser suspenso logo de início ou demitido por justa causa se for grave o suficiente. Tem a famosa regra na internet, que virou quase uma lenda urbana, 3 advertências, uma suspensão, aí uma justa causa. Não, isso não existe em lugar nenhum na CLT, lugar nenhum dos julgados também da Justiça do Trabalho. E existe a chamada gradação da punição, né? Agora, o que é a gradação? Imagina uma escadinha, né, com vários degraus subindo. Começa aqui e cada degrau que você sobe é uma conduta faltosa do empregado. E tenha em mente isso, não são várias escadas que existem. É uma escadinha só por funcionário. Por que eu falo isso? Por exemplo, ele pode vir o funcionário a esquecer de bater o ponto várias vezes, cabe uma advertência. Aí, por exemplo, você não precisa esperar que ele deixe de bater o ponto mais algumas vezes para você dar uma suspensão. Ele pode fazer outra coisa que é considerado grave o suficiente, ou outra falta. Por exemplo, a negociação habitual por fora, ofender a honra de alguém, ou mau procedimento, enfim. Não precisa acumular faltas da mesma natureza, tá? Para você sair da advertência para suspensão para justa causa. Então, tem que sempre respeitar a proporcionalidade e o mais importante é o bom senso, né? Por exemplo, se esse funcionário chegar e dar um soco no chefe dele, obviamente isso é uma justa causa, além de virar casos de polícia. Se o funcionário, por exemplo, xingar um cliente também, isso aí pode ser uma justa causa. E vai ser a discricionariedade da empresa. A empresa que vai decidir se é uma justa causa ou não. Esse é o poder punitivo diretivo da empresa. E, poxa, já vi casos também que, por exemplo, deixar um funcionário que, por exemplo, faz vendas, de novo, né, que é um bom exemplo, ele deixa de entregar a nota fiscal para o cliente, por exemplo. E se tiver, é muito importante para as empresas terem o quê? Um regimento interno, né? Um conjunto de regras interno escrito, dos quais os funcionários têm conhecimento, que eles assinam um papel e dizem, eu conheço dessas regras, entregue dia tal e tem que ficar disponibilizado a todos os funcionários. Podem existir ali condutas que não estão na CLT, que para a empresa são consideradas condutas faltosas. Isso, por exemplo, da nota fiscal, deixar de entregar para o cliente. Se disser lá que isso é considerado uma conduta suficientemente grave, ele pode ser advertido, suspenso ou justa causa se for reiterado.
Mas não esqueça, né, dessas duas características. E outra mais importante, muito importante, é a imediatidade. O funcionário cometeu a falta, deixou de bater o ponto hoje, ou brigou com um funcionário, um colega, brigou com um superior ou com um cliente. A punição tem que ser dada quando? O mais breve possível, né? De preferência no mesmo dia ou no próximo. Existe um prazo que é considerado máximo? Não existe um prazo máximo para dar, mas o princípio da imediatidade no direito do trabalho diz que tem que ser o mais breve possível. Essas foram as punições no direito de trabalho, espero que tenham gostado. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, comentários, dúvidas aqui embaixo e vejo vocês no próximo vídeo.